Para o pessoal retornar aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Enquanto o pessoal está entrando aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo estudo separadamente das funções, tá? Porque eu tenho um produto aqui de duas expressões que tem um x. Então, eu estou analisando separadamente, tá? Porque aqui, quando eu tenho um produto ou uma divisão, né, que fica difícil de eu isolar o x, então eu faço estudo separadamente, tá? Chamo uma de uma função, a outra vai ser uma outra função qualquer. Então, eu chamei de y1 e y2, tá? Poderia chamar aqui de f de x e aqui de g de x. Aí o critério fica à vontade, tá? Então, eu chamei de y1 e y2. Fiz aqui o estudo separadamente, tá? Dos sinais do y1 e do y2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas num quadro de sinais. Então, aqui vou desenhar o meu quadro de sinais. Para desenhar o quadro de sinais, ó, eu vou fazer tipo um joguinho da velha, tá? Então, e depois aí eu vou fazer a regrinha de sinais. Então, aqui, como é que vai ficar? Ó? Eu vou desenhar uma reta para essa função, outra reta para essa função e uma terceira reta para colocar o resultado final. Certo? Então, ó, eu vou desenhar três retas. Então, uma reta, fazendo o quadro de sinais aqui, tá? Então, ó, na primeira reta, eu vou colocar os sinais da minha função, da primeira função, do y1, tá? Então, aqui eu vou colocar os sinais do y1. Bom, vou desenhar uma segunda reta para colocar os sinais da y2. Então, nessa reta, eu vou colocar os sinais da y2. E na terceira reta, eu vou colocar a resposta. O que é a resposta? É o produto das duas, né? Da y1 pela y2. Que é o que eu quero, que eu estou interessado. Tá? Aqui nessa terceira reta, eu vou colocar y1, o resultado do produto, que é o que eu quero, né? Vezes y2. Ok? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, pessoal, eu vou me basear nas minhas raízes. Quem que são as minhas raízes? Ó, o 2 e o 5. Então, eu vou colocar na ordem crescente, tá? Primeiro vem o 2 e depois vem o 5. Então, eu vou colocar aqui qualquer... não importa a escala aqui, pessoal. Importa que o 2 tem que vir primeiro, tá? Primeiro vem o 2, depois vem o 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, o 2 aqui e o 5 aqui, tá vendo? Certo? Aí eu vou separar os intervalos, vou fazer tipo um joguinho da velha aqui. Ó, tá? Então, ó, desenhei as retas, né? Uma reta para cada função, uma reta para colocar o resultado, coloquei as minhas raízes, né? Na ordem crescente, não, primeiro vem o 2, depois vem o 5. Agora eu faço aqui um joguinho da velha, ó, tá? Só para separar os intervalos, tá vendo? Então, aqui e aqui, tá vendo? Agora eu coloco os sinais da função. Eu olho para os meus gráficos, ó, e vou colocando os sinais da função. Então, vamos lá. Ó. Na primeira aqui, no y1, né? Ó, para cá, deste lado 5, né? Quando for maior que 5, a função ela está negativa, tá vendo? Ó? Então, ó, lá no y1, qualquer valor que está para cá do 5, ele é negativo. Então, nesse intervalo aqui, ó, vou colocar menos. Tá? Então, menos. E qualquer valor que está para cá do 5, o y ele é positivo. Então, ó, nesse intervalo aqui é positivo e nesse também. Certo? Ó,
tudo que está para cá do 5 é negativo, na primeira função. Tudo que está antes do 5 é positivo, na segunda função. Agora eu vou analisar o y2. Tá? O y2, pessoal, ó, a minha raiz é o 2. Então eu vou lá, a minha referência agora é o 2. Então eu vou aqui no 2, tá vendo? Ó, 2 aqui. Tudo que está... Ó, 2 está aqui, tá? Tudo que está para frente do 2 é positivo, tá vendo? Tudo que está antes do 2 é negativo. Então, aqui a gente tem, ó, nessa região, vai ser positivo e positivo. O que está antes do 2, ó, o que está menor que 2, vai fazer o meu y ficar negativo. Tá vendo? Beleza, ó. Então, eu fiz separadamente o estudo do sinal de cada função. Agora, eu vou juntar as duas, que é o que eu quero. Na multiplicação, você não faz a regrinha de sinal? É o que a gente vai fazer aqui. Então, ó, nesse intervalo, ó, menos com mais vai dar menos, mais com mais vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Agora eu vou pegar somente o intervalo que me interessa. O que eu quero? Que esse produto seja o quê? Menor do que zero. Então, eu vou olhar lá no resultado e vou ver. Aonde que ficou menor do que zero? Ó? Nessa parte, tá vendo? Ó, nesse intervalo. E nesse intervalo. Tá vendo? O que eu quero é a parte negativa. Tá vendo? Então, qualquer valor de x que esteja nesse intervalo que eu pintei aqui, vai satisfazer essa inequação. Beleza? Como é que eu escrevo a minha solução? Ó? Aqui é o 2, né? Aqui é o 5. Ah, detalhe, pessoal. Como aqui não tem aquele sinalzinho de igual, então o 2 e o 5 não pode entrar, porque não pode dar zero, né? Porque se você coloca o 2, essa aqui vai zerar. E se você coloca o 5, quem vai zerar é a primeira. Então não pode zerar. Então você não pode colocar nem o 2 e nem o 5. Se tivesse um sinalzinho de igual aqui, tudo bem, podia dar zero. Aí eu iria incluir. Então eu vou colocar a bolinha aberta, porque o 2 não entra, e bolinha aberta, porque o 5 também não entra. Então a minha solução vai ser esse intervalo ou esse intervalo. Então eu vou colocar aí um ou, tá? Porque pode ser esse ou esse. Tá vendo que eu tenho intervalos separados, né? Ou acontece isso ou acontece isso. Então, a minha solução vai ser x pertence aos reais, tal que x o x pode ser menor que 2, tá vendo? Ou, qual que é a outra possibilidade? Ou o x, ele pode ser maior que 5, tá? E fecha aqui a solução, tá? Certo? Então, pode ser ou essa região aqui, ok? Vocês entenderam, pessoal? Dá um joinha. Tá tudo bem? Beleza? Agora, no item B, né, é exatamente é o mesmo produto, porém no item B, pessoal, eu quero que seja maior do que zero. Tá? Então, eu já fiz análise, tá? Eu já analisei separadamente cada função, fiz tudo igualzinho. Só que agora, eu iria pegar a parte só positiva, tá? Eu coloquei F, tá, pessoal? Mas esse F aqui é a mesma coisa que meu Y1, né? Lembra que eu posso trocar F por Y1, tá? Então, aqui, Y1. E o meu G, que é a outra função, eu chamei de Y2. Então, ao invés de chamar de F de X e G de X, eu chamei de Y1 e Y2. Dá na mesma, tá bom? Então, aqui seria o meu Y2, tá? E aqui teria o meu produto, tá vendo? Então, vamos lá. Eu já sei, já fiz análise, né? Dos gráficos, eu já analisei. Então, eu sei aqui que o Y1, ó, para frente do 5 é sempre positivo, ó. Então, positivo. Para trás do 5 é negativo. Né?
É a mesma análise aqui, tá? Agora aqui, na função y2 aqui, ó, para frente do 2 ela é positiva e tudo que está para trás do 2 ela é negativa. Aí, como você quer o produto, você faz a regrinha de sinal. Mais com mais. Opa, desculpa, eu fiz o contrário aqui, pessoal. Ó, positivo, desculpa, positivo, positivo. Aqui é negativo, tá? Aqui é negativo. Não de menos aqui, tá? Negativo. Então, ó, menos com mais dá menos. Inverti aqui. Então, aqui, ó, vai ficar menos, negativo. Certo? Mais com mais vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Certo? Então, agora eu estou interessado na parte que ficou positiva, que é essa parte que está no meio, tá? Então, que é essa parte aqui, ó. Então, 2. Então, minha raiz aqui é 2 e 5, né? Novamente, as raízes não entram. Então, ó, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 5. E eu estou interessado agora, ó, quando ela vai ser maior do que 0, tá vendo? Então, estou interessado só nessa região aqui, ó. Essa região que me interessa. Tá vendo que a minha região agora, ela não está dividida em duas, né? Eu tenho uma única região. Então, nesse caso, não tem o ou, pessoal. Nesse caso, ó, o x, ele pode ser qualquer número que esteja entre o 2 e o 5. Então, ó, o x, ele é um número que tem que ser maior que 2, tá vendo? Ó, e menor do que 5. Correto? Como é que fica, então, a minha solução? Solução vai ser igual. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser um número que está entre 2 e 5. Então, x ele é maior do que 2 e ele é menor do que 5. Ok? Pronto, ó, tá aí minha solução. Ok? X pertence aos reais, né? Mas, né, ele tem que ser um número que está entre 2 e 5 para que esse produto seja maior do que 0. Certo? E se eu tivesse 3 funções? Aí você iria desenhar 4 retas. Tá? Iria colocar todas as raízes, separar os intervalos, igual eu fiz aqui. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Não, tá de boa? Como as regrinhas da multiplicação são as mesmas da divisão, pessoal, a ideia de resolver uma inequação quociente, o que é uma inequação quociente? Quando você tem uma divisão, né? Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Que é a multiplicação. Mas a ideia da divisão é exatamente a mesma. Então, vou dar um exemplo agora de uma inequação quociente, tá? Então, aqui, observa que o segundo membro, pessoal, ele tem que ser 0, tá? Em ambos os casos, ó. 0 e 0, para você poder fazer a análise. Então, só que a ideia é exatamente a mesma. Só que aqui tem um pequeno porém. Lembra que numa divisão, o denominador nunca pode dar 0? Porque não existe divisão por 0. Então, na sua solução, você sempre vai excluir a raiz da função de baixo, porque não pode dar 0. Certo? Então, essa é a única diferença que você tem de uma inequação quociente para uma inequação produto. É que o denominador não pode dar 0. Portanto, a raiz da função que está embaixo nunca vai entrar na sua solução. A de cima pode? Pode, mesmo porque, ó, tá vendo que aqui você tem um sinal de igual? Então, aqui pode dar 0. Se não tivesse esse sinal de igual, aí não poderia nem a de cima e nem a de baixo, tá? Como tem um sinalzinho de igual aqui, então só pode dar 0 na de cima, mas na de baixo não. Na de baixo nunca pode dar 0. Então, como é que você faz aqui quando você tem uma inequação quociente? Do mesmo jeito, pessoal, igualzinho, tá? Então, eu vou chamar a função de cima, vai ser aqui meu y1, tá vendo? Então, essa função aqui vai ser y1, e a função de baixo vai ser a y2.
Ué, a regra da multiplicação é igual, né, da divisão. Como eu quero que seja menor do que zero, obrigatoriamente elas têm que ter sinais contrários, né? Então, vamos estudar separadamente aqui, ó. Aqui vai ser o y2, tá? Então, vamos estudar primeiro a de cima. Então, a função de cima. 5 menos x igual a y1, né? Vamos ver aqui os sinais do y. Então, primeira coisa, quem que é a minha raiz? É o 5, novamente, tá? Eu coloquei as mesmas funções. Então, a raiz é o 5. Vou colocar aqui, ó, raiz, né? 5, né? No caso aqui, a raiz, pessoal, né, de cabeça aqui, né? Porque 5 menos 5 vai dar 0. Então, a raiz, obrigatoriamente, tem que ser 5, para o y dar 0. Então, você vai ali, ó, desenha o eixo x. Essa função, ela é o quê, ó? Ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é decrescente, porque, ó, quem está na frente do x é o menos 1, é um número negativo. Então, a função, ela é decrescente. Ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai fazer isso daqui. Tá? Ó, ela começa alta e vai abaixando, né? Isso aqui é a função decrescente, certo? Aqui, aonde ela corta o eixo x, é exatamente no 5. Corta exatamente no 5, tá? Para cá, a função está positiva. Para cá, a função, né, o y, ele é negativo. E no 5, ele é 0. Tá? Então, pronto. Agora, analisa outra. Então, x menos 2 igual a y2. Certo? Então, mesma coisa. Quem que é a minha raiz aqui, ó? A minha raiz é o 2, né? Porque 2 menos 2 dá 0. Então, a minha raiz aqui, ó, é o 2. Beleza. Então, você desenha o seu eixo x. A função, ela é crescente, ó. Quem está na frente do x aqui, ó, quem está multiplicando o x é o 1, tá? Então, ela é crescente. Ela vai fazer isso daqui, ó. E ela vai cortar o eixo x exatamente no 2. Tá? Então, nessa região, o y é positivo. Nessa região, o y é negativo. Pronto, tá? Fiz aqui a análise do gráfico, agora eu vou desenhar o quadro de sinais. Então, eu vou desenhar uma reta para essa função, uma reta para essa função e uma reta para colocar o resultado. Né? Fazer o joguinho da velha ali. Então, uma reta para a primeira função, uma reta para a segunda função e uma reta para colocar o resultado. Então, aqui é o y1, aqui é o y2, e aqui eu vou colocar o resultado da divisão. y1 dividido por y2. Então, coloca aqui as minhas raízes na ordem que elas aparecem, 2 e 5, tá? Então, primeiro coloca 2, só para ter uma referência, né? E o 5. Faz aqui o joguinho da velha para separar os intervalos. Pronto. Né? Agora você analisa aí os sinais. Tá? Então, na primeira ali, ó, y1, tá? Tudo que está para cá do 5, ó, é negativo, tá vendo? Então, ó, negativo, tudo que está para cá do 5 é positivo. Certo? Então, aqui é positivo, positivo, tá? Agora, vamos fazer a análise dessa daqui, ó. Ó, a minha referência é o 2, tá? 2 está aqui. Né? Minha referência é o 2. Então, ó, tudo que está para cá do 2 é positivo. Então, ó, desse lado é positivo, desse lado é positivo. Tudo que está para antes do 2 é negativo. Certo? Agora, na divisão, faz a regrinha. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Qual o intervalo que eu quero? Eu quero que essa divisão seja negativa. Certo? Então, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Aqui. Ou aqui. Agora você tem que pensar se as raízes entram ou não. Tá? O 2, ele pode entrar? Não. O 2, a bolinha aberta no 2.
Ah, por que ele não pode entrar? Porque o 2 é raiz desse cara aqui, né? Se eu colocar 2 aqui, pessoal, vai dar 0 e não pode. Agora, o 5 pode, o 5 não tem problema, né? Porque aí, ó, se eu jogar o 5 na minha função, 5 menos 5 dá 0. E 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. E pode dar 0 por causa do igual aqui. Então, o 5, ele entra. Tá? Então, como é que ficaria meu conjunto de solução, né? Então, solução. Vou colocar solução. X pertence aos reais. Tal que, agora vem a condição, né? O x ele pode ser um número menor do que 2, ó, x menor do que 2, ou, eu tenho dois intervalos, tá? Ou o x ele pode ser maior ou igual a 5. Aqui não pode esquecer do igual, tá? Porque o x pode ser 5. Ou x maior ou igual que 5, tá? Então, pessoal, tá aí a minha solução, tá? X menor do que 2 ou x maior ou igual que 5. Qualquer valor de x que eu pegar nesses intervalos vai fazer essa divisão ser um número menor ou igual que 0. Bom? Pessoal, alguma dúvida? Tá tudo bem? Ok. Então, pessoal, vocês vão lá na página 53, vocês vão fazer o exercício número 1. Deixa eu ver aqui. Pode fazer o 1 e o 2, pessoal. Agora é com vocês, galerinha. Aí, se der tempo, a gente corrige. Enquanto isso, eu vou fazendo chamada, tá bom? Novamente. Ana, Eu. Beatriz, Cauã, Felipe, Gabi, Igor, Isabelle, Júlia, a Lara, a Larissa, a Lívia Demétrio, a Lívia Marchiori, a Lorenza, Lucas, Aqui. Luca, Aqui. Manu, Manuela, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana Carvalho, Mariana Rodrigues, Matheus, Eu. Miguel, Eu.
Miguel Penteado e Pietra. Qualquer dúvida, tô aqui, tá, pessoal? Tentem fazer aí, já já a gente corrige.
Quem já fez a primeira, pessoal? Dá um joinha para mim. Ok. Vamos corrigir a primeira então, pessoal. Então aqui a gente tem duas funções, né? Uma na equação produto, vou fazer o estudo separadamente. Então, ó, essa daqui vai ser y1 e a outra vai ser y2. Então, faz o esboço do gráfico aqui. Primeira coisa, pessoal, calcular a raiz. Então, qual que é a raiz dessa função aqui? Ó? Se você não enxergar, você iguala ela a zero e resolve. Então, ó, 2x menos 5 igual a zero, né? Vamos calcular a raiz aqui. 2x igual a 5, x igual a 5 dividido por 2. Tá? Pode deixar assim ou na forma decimal. Vamos deixar aqui na fração mesmo, tá? Então, como é que ficaria o gráfico dela? Ó? Desenha aqui o eixo x, né? Essa função ela é crescente, então ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai fazer uma reta nesse sentido, né? De baixo para cima, ó. Ela começa baixo e ela cresce, tá bom? E onde ela vai cortar o eixo x é exatamente na raiz, que é em 5 sobre 2. Nessa região, o y é positivo. Nessa região, o y fica negativo. Ok? Pronto. Agora vamos para y2. Então, ali, ó, quem que é a minha raiz, né? Menos x mais 1 igual a 0. Se você pegar, jogar o número para lá, então vai ficar menos x igual a menos 1, né? Multiplica por menos 1, x igual a 1. Tá? Então, o 1 é a minha raiz. Se eu jogar 1 lá, o y vai dar 0. Então, você vem aqui, esboça o gráfico, só que essa função ela é decrescente. Tá? Então, ó, ela vai fazer algo nesse sentido. Ó. Ela começa alta aqui e vai caindo. Tá? Aqui, nesse pontinho aqui, é a minha raiz, que é o 1. Correto? Nessa parte, nessa região, o y é positivo. Nessa região, o y ele é negativo. Faz o quadro de sinais, uma reta para cada função e uma para o resultado. Ó. Então, aqui uma reta para a primeira, uma reta para a segunda e uma para o resultado. Então, ó, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5, né? Então, primeiro vem 1, depois vem 2,5. Então, eu vou colocar 1, e depois o 5 sobre 2. Certo? Faz aqui o joguinho da velha para separar os intervalos, né? Então, aqui, resultados da primeira, aqui da segunda, e aqui eu vou colocar o produto, y1 vezes y2. Então, no primeiro caso ali, né? Então, a minha referência está aqui, né? Minha raiz está aqui. Então, para cá, positivo, e tudo que está antes do 5 sobre 2 é negativo. Correto? Agora, no y2, aqui a minha referência é a raiz 1. Então, aqui, minha referência aqui é 1. Para cá, está positivo, né? Tudo que está depois do 1, negativo. Agora faz a regrinha. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Certo? O que você quer? Os valores de y que são positivos. Então, você vai pegar a região do meio. Certo? E aí, as raízes entram ou não? Não, nenhuma raiz entra, tá? Porque não pode dar 0.
Então, bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 5 sobre 2. Então, o meu x é qualquer número que esteja entre 1 e 5 sobre 2, né? Que é 2,5. Ok? Não pode dar zero, tá? Então, por isso que eu excluí as raízes. Então, como é que vai ficar a minha solução? Então, conjunto solução. A solução. X pertence aos reais, tal que x ele é maior que 1 e menor que 5 sobre 2. Aí, pessoal, essa é a solução do exercício número 1. Ok? Alguma dúvida? No exercício número 2, ele te dá aí uma inequação produto, tá? Mesmo esqueminha, tá? Então, a primeira ali você chama de y, y1, a outra você chama de y2, faz o gráfico das duas, tá? Analisa os sinais e monta o quadro de sinais. Pessoal, para casa, tá? Como ainda não faltou um exercício para fazer aqui, tá? Eu vou terminar ele aqui na aula que vem. Então, para casa, quem não me entregou a tarefa do módulo 22, me envia junto com a do módulo 23, tá? Então, são os módulos 22 e 23. Combinado? Certo? A gente tem aí 2 minutinhos, tá? Pode ir tentando aí fazer o exercício 2, quem não fez, e aí na aula que vem eu volto a corrigir. Combinado? Para quem quer o resultado, pessoal, aqui da 2, tá? O resultado eu vou colocar aqui, tá? Só para vocês chegarem aí no resultado. Então, a solução, ó, do 2, x pertence aos reais, tal que o x ele é maior que menos 1/3 e menor ou igual que 2. Certo? Menos 1/3, pessoal, é a raiz dessa parte de baixo, né? Por isso que ele não entra na minha solução. Ok? Tentem fazer. Na aula que vem eu já volto corrigindo essa parte e a gente começa a apostila 5, tá? Então, na aula que vem, a gente entra na apostila 5. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando que também tem plantão, certo? Nosso plantão das 3 às 3h30. Ok? Volto.